O ministro da Economia, Paulo Guedes, ou ele conta mentiras ou ele é ignorante. Essas são as duas opções para nós definirmos quem é Paulo Guedes. E antes de entrar nesse assunto, gostaria de pedir que você que ainda não é um inscrito aqui no canal do Professor Leonardo, considere se inscrever no canal, ative as notificações, deixe seu like, o seu dislike, o seu comentário sempre importante para a nossa reflexão e compartilhe esse vídeo. Vamos ver se até o fim do ano a gente consegue atingir a marca dos 30 mil inscritos. Eu tenho certeza que com a sua força e com a minha disposição nós iremos conseguir bater essa marca. E por que eu estou falando que Paulo Guedes ou ele é ignorante ou ele falta com a verdade? Isso porque recentemente em uma... deixa eu só ler onde foi. Em uma convenção com empresários, Paulo Guedes disse que zerando os encargos trabalhistas nós vamos criar milhões de empregos. São aqueles números mágicos da cabeça de Paulo Guedes, ele gosta de fazer assim com a mão, né? Vamos criar milhões de empregos. Esse é um número mágico e completamente mentiroso da cabeça de Paulo Guedes, ele não tem noção do que ele está falando. Ou ele tem e está sendo desonesto intelectualmente para usar uma palavra mais polida, para não usar uma palavra tão agressiva. Mas eu já vinha reclamando dessa postura do Paulo Guedes de ficar chutando números há muitos meses. Em uma entrevista do Globo News a respeito da reforma da Previdência, ele começou a falar de geração de emprego, 10 milhões, assim, chutando números de modo aleatório. Só que isso que ele está falando de zerar encargos trabalhistas para geração de empregos é uma grande de uma papagaiada. Ou ele não entende de gestão, e talvez ele não entenda, não sei se ele teve empresas, eu sei que ele é um investidor. Mas quem aplica, quem investe, não tem a noção gerencial. E talvez falte isso para Paulo Guedes. Ele é uma pessoa que nunca teve uma carreira pública, nunca teve contato com a vida pública, com uma repartição pública ou com uma atividade de gerenciamento público. E talvez seja isso que acabe faltando em Paulo Guedes para ele falar uma grande... enfim, para evitar uma grande bobagem, vamos falar assim, como essa que zerar encargos trabalhistas você acaba gerando empregos. Isso é uma tolice. E por que isso é uma tolice? Porque primeiro, quem paga o salário dos funcionários não é o empresário. Ah, não é o empresário? Não, não é o empresário. Quem paga os salários dos funcionários são os clientes. Porque todo e qualquer tipo de custo que você tem para produzir aquele bem ou para entregar um serviço, ele é repassado para o consumidor final. Então é o consumidor final que acaba pagando, arcando com todos os custos, inclusive com o lucro do empresário. Então todos os custos produtivos, eles são repassados para o consumidor final. Então perceba que nós podemos ter um aumento de salário, nós podemos ter um aumento de encargos trabalhistas, que esse valor ele vai ser repassado para o cliente. Então a questão fundamental de tudo isso é justamente o cliente. Se nós tivermos clientes, nós vamos ter pessoas comprando e nós vamos ter esses encargos sendo pagos. Então a questão fundamental de toda e qualquer venda, de todo e qualquer negócio é nós termos clientes. O consumidor ele é a ponta mais importante porque é ele que paga a conta. É o dinheiro do consumidor que é revertido para a empresa que vai pagar as contas. Então não interessa nós termos redução de encargos trabalhistas se nós não tivermos consumo, porque é o consumo que faz a economia girar. Aí você pode falar assim, ah Léo, mas reduzindo os encargos trabalhistas, os produtos tendem a ficar mais baratos. Se os produtos ficam mais baratos, as pessoas compram mais. É uma lógica que seria verdade, mas existem alguns problemas nesse tipo de pensamento. Primeira coisa, o consumidor ele acaba interiorizando e se acostumando com um determinado preço. Então se esse produto aqui, vamos supor que esse copo que ele aparece várias vezes aqui. Vamos supor que esse copo aqui, se eu pagava nesse copo 10 reais e depois ele passa a valer 12. É claro que eu vou achar ruim porque teve um aumento, mas à medida que o tempo vai passando eu vou me acostumando a pagar 12 por esse produto. Então as pessoas elas se acostumam a pagar um certo valor por aquele produto. E elas não acham mais ruim, depois de um tempo, pagar aquele valor. E aí o que acontece? Como eu já estou acostumado, eu já aceito pagar por aquele preço, eu já não acho mais injusto. Então se eu tenho uma redução nos custos produtivos, o que vai acontecer? Eu vou baratear aquele produto? Para vender mais? Não, se eu já estou tendo uma venda adequada, eu vou manter o preço naquele mesmo patamar e eu vou ter um aumento da minha lucratividade, eu vou ter um aumento de lucro. Então você achar que as empresas vão baratear os produtos porque elas estão com menos encargos trabalhistas, isso é uma tolice.
Porque as empresas elas vivem de lucro. Existe uma coisa chamada o monstro do lucro. O que é esse monstro do lucro? Imaginem o Pac-Man. Sabe o Pac-Man, aquele bichinho que fica comendo as coisas? Então, o monstro do lucro é o seguinte, quanto mais ele come, maior ele vai ficando. E quanto maior ele vai ficando, obviamente ele vai precisar de cada vez lucros maiores para continuar se alimentando, para continuar se satisfazendo. Então as empresas precisam cada vez de lucros maiores. Se eu consigo reduzir os meus custos produtivos, eu aumento a minha margem de lucro. Então se eu reduzir os encargos trabalhistas a zero, o que vai acontecer? Vai aumentar o lucro das empresas, porque o valor dos produtos ele não vai cair, a lucratividade vai aumentar de um modo instantâneo e artificial. Num passe de mágicas, as empresas vão aumentar os seus lucros sem ter a necessidade de expandir os seus negócios. E é isso que o empresariado quer. O empresariado fica absurdamente feliz com Paulo Guedes, é por isso que ele estava falando isso para os empresários, com Paulo Guedes, porque ele fala que vai reduzir os encargos, reduzindo assim os custos e aumentando assim os lucros. E os empresários entendem esse papo do Paulo Guedes. Só que o que ele faz? Ele quer validar o discurso dele, dizendo que redução dos encargos trabalhistas vai gerar mais empregos. Então ele quer ter a validação por parte da sociedade, porque a sociedade hoje nós temos uma quantidade absurda de desempregados, e ele quer que esse projeto, que essa ideia tenha apoio e validação social. Ele fala o seguinte, olha, se você quiser ter empregos, você precisa abrir mão dos seus direitos trabalhistas. E aí isso faz com que os empresários aumentem o lucro, porque as pessoas falam assim, bom, eu preciso ter emprego, eu abro mão dos meus direitos trabalhistas para ter emprego. Só que isso não vai ocorrer. E por que não vai ocorrer? Porque hoje no Brasil nós temos as famílias endividadas, o endividamento familiar está muito alto, o desemprego está muito alto também, e as pessoas ficaram muito tempo no desemprego. E aí o que acontece? O endividamento aumenta. E quando o endividamento aumenta, as pessoas elas têm mais dificuldade de pagar as suas dívidas, o valor do crédito aumenta porque fica mais arriscado o banco tomar um calote, e com o valor do crédito mais alto, as pessoas não conseguem comprar. Porque hoje no mundo capitalista, o que importa é justamente o crédito. E o Estado ele tem que ser um agente, um pacificador, podemos dizer assim, econômico, para que ele possa prover o ambiente necessário, principalmente com crédito, para que as pessoas possam comprar os produtos. E por que o crédito é tão essencial? Porque eu quero comprar esse produto agora. Só que se eu não tiver o dinheiro suficiente, eu não posso esperar. As empresas elas não podem esperar que o cliente ele junte dinheiro no mês que vem. Ele precisa comprar agora e para isso serve o crédito. O crédito ele serve como um deslocador do tempo. Ele puxa o dinheiro para a data presente. Então se eu não tenho o dinheiro hoje, mas eu vou ter amanhã, eu uso o meu crédito para trazer o dinheiro para o valor presente. E assim eu vou e compro aquele produto. E é o crédito que faz a economia e faz principalmente faz a economia gerar e a geração de empregos também. Porque é o seguinte, se eu não tiver a expansão do consumo, não adianta eu cortar encargos trabalhistas. Eu só vou vender produtos, eu só vou aumentar, eu só vou gerar empregos, eu só vou contratar sendo empresário se eu tiver uma perspectiva de vender mais. Se eu não tiver essa perspectiva de vender mais, eu vou pegar esse dinheiro que eu tenho a mais, eu vou pegar esse dinheiro que eu tenho disponível para investir e vou fazer uma aplicação no mercado financeiro. Porque essa aplicação vai me render muito mais do que se eu colocar, se eu investir no capitalismo industrial, se eu investir em expandir no meu negócio. Porque hoje não rende tão bem assim. Hoje o meu rendimento é maior no mercado financeiro, porque o consumo das famílias está estrangulado, o crédito está muito caro, então os empresários eles não vendem. Se eles não vendem, por que eu vou investir? Então isso que Paulo Guedes está falando é uma grande de uma falta com a verdade, podemos dizer assim, com a população. Por quê? Porque você reduzir direitos trabalhistas, você reduzir os encargos trabalhistas, não vai garantir o aumento de emprego. O que garante o aumento de emprego é justamente o consumo. E há uma outra jogada por detrás disso, que é uma jogada muito sórdida de Paulo Guedes. Porque quando você reduz os encargos trabalhistas que são cobrados pelo governo, você obviamente também reduz a arrecadação. E se você reduz a arrecadação, você vai precisar compensar por um outro lado. E como o governo vai compensar? O governo não vai compensar. Então vai haver uma redução do orçamento da União, e aí o que vai acontecer? Uma redução do orçamento da União, vai haver uma necessidade de um enxugamento das contas públicas. Aí o governo vai precisar privatizar, o governo vai precisar cortar encargos sociais, vai continuar com essa jornada com essa luta, com essa jornada mesmo
contra o estado de bem-estar social, porque nós sabemos, esse governo não é um governo que se preocupa com os mais pobres. Paulo Guedes, ele é um tigrão dos mais pobres. O foco de Paulo Guedes, o empenho de Paulo Guedes está justamente com as camadas mais, com os empresários, com as camadas mais ricas da sociedade. Ele é um tigrão dos mais pobres. E isso que ele está fazendo, essa possibilidade de retirar de direitos trabalhistas, reduzindo os encargos trabalhistas, reduzindo assim a arrecadação da União, vai haver um impacto direto nas camadas mais pobres. Por quê? Porque vai haver um enxugamento do orçamento da União e ele vai ter que cortar custos. E como que cortam custos? Reduzindo o tamanho do Estado. E quem é mais dependente do Estado? Os mais pobres. E ele já falou que nessas emendas, estamos lá, esses projetos que foram enviados por Paulo Guedes recentemente, os direitos sociais, as garantias sociais, elas vão estar condicionadas ao caixa da União. Ou seja, se o país não tiver caixa, se o país não tiver recursos, o Estado não vai mais garantir saúde, educação e outros direitos sociais para as populações mais pobres, porque são essas pessoas, esse grupo de pessoas que depende demais do Estado. Então perceba que nós estamos em uma situação muito séria. É um governo que ele está, como o próprio Vila falou no texto dele recentemente para o estado de Minas Gerais, é um governo que ele marcha contra a Constituição de 88, que é a Constituição Cidadã, e ele quer destruir o resquício de bem-estar social que nós temos. Então passe esse vídeo para frente, nós precisamos informar as pessoas desse movimento do Paulo Guedes, que é um movimento muito cruel, porque ele afeta principalmente as camadas mais pobres. E nesse vídeo eu fiz toda uma explicação mostrando para você que não adianta reduzir os custos trabalhistas, que isso não vai gerar mais empregos. Isso é uma falácia, isso é uma mentira que estão contando para todos nós. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, ative as notificações e me siga no Twitter @profleoficial.